Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Galindo, professor do Centro Educacional Gabriela, tá? Vocês já devem ter me visto por lá dando aula para os menorzinhos. Só que nesse caso especificamente, ou excepcionalmente, o professor Kleber e eu vamos estar assumindo as turmas do professor Adilto, tá? Até que passe isso tudo, até que nós entremos na normalidade, tá? Só que claro, vocês não iriam ficar sem atividade. Então essa aula é destinada para o 8º e para o 9º ano. Nós vamos falar sobre esteroides anabolizantes. O que seriam isso, né? Quando se vê isso na cabeça, o que é que a gente pensa, né? Aquelas mulheres musculosas, aqueles homens gigantescos, né? Desproporcionais, né? Como se esteroides anabolizantes se limitassem apenas a isso. E não é isso, né? Não é isso que eles são feitos, né? Então vamos tentar enxergar o outro lado da moeda, a sua real importância dentro e fora do corpo humano, tá? E é claro que eu, professor de educação física, não sou o profissional mais indicado para falar isso. O médico que lida com isso, o profissional que lida com isso, é o profissional de medicina especialista em endocrinologia, tá? O que nós vamos fazer aqui é apenas simplificar isso, né? Caracterizá-lo, tá? Para que vocês possam entender. Então vamos lá. Qual é a definição de esteroides anabolizantes? São variações sinteticamente produzidas do hormônio natural masculino testosterona. E é importante lembrar que tanto o homem como a mulher produzem esse hormônio. O homem em uma quantidade predominantemente maior e a mulher em uma quantidade mais baixa. Do mesmo modo que a mulher produz o hormônio feminino, que é o estrogênio, o homem também produz esse hormônio, em uma dosagem menor. Tá? Então daí a sua importância. Existe importância nisso? Existe. Então, vamos lá, o nome completo dessa classe de drogas é esteroides, né? Anabolizantes vem de anabol, é um construtor de tecido. E andrógeno porque ele promove características masculinas. Então, vamos falar de esteroides, tá? E é evidente que eu não estou falando disso. Isso é um asteroide. Um asteroide. Isso é um asteroide. Tá aqui a foto dele, a estrutura química dele. Então vamos lá, o que seria isso, né? Esteroides é o nome que a gente usa para fazer referência a um grupo de lipídios derivados de um álcool, que é o álcool esterol, né? Tá aqui, caracterizado por 4 anéis, tá? Então dentro disso existem alguns muito conhecidos, tem outros, vamos para os mais conhecidos, que já falei aqui: testosterona, progesterona, cortisol e estrogênio. Observe, testosterona, hormônio masculino, estrogênio, o feminino. Então, para que serve isso? Como é que eles atuam dentro do corpo humano? O que são? Temos que entender que são hormônios que o nosso corpo já produz normalmente dentro de uma normalidade, só que existem alterações, né? Então, suponhamos que a pessoa tenha... deixa eu ver um exemplo. Hipertiroidismo, quase não sai. A tireoide, a glândula tireoide, ela trabalha regulando essa produção de hormônios, né? Só que às vezes existem alterações. A pessoa tem um hormônio que deveria estar aqui na sua faixa de equilíbrio e às vezes o hormônio está lá em cima ou lá embaixo. E isso é uma alteração. Então, nesse caso, essa pessoa vai passar pelo que a gente chama de TRH, terapia de reposição hormonal, para corrigir esse desequilíbrio. Depois que corrigir, ela para de fazer esse uso de esteroides anabolizantes. Já corrigiu, não existe mais necessidade. No caso, crianças também podem passar por isso. Vamos a um outro exemplo. Um menino que está em um time de futebol e o setor de fisiologia desse clube percebeu que ele não está acompanhando o ritmo dos outros, o ritmo de crescimento. Ele tem uma idade Y e a altura dele é proporcional a uma idade X, né? Não acompanha o mesmo ritmo. Então, nesse caso, o departamento de fisiologia desse clube irá encaminhar esse menino para fazer uma série de exames. E se for necessário, ele também vai passar por isso aqui, o TRH, terapia de reposição hormonal, para corrigir esse equilíbrio. E não é durante toda a vida. Até porque no caso de time de futebol, ele teria um doping iminente, né? Então é só para corrigir esse distúrbio, essa irregularidade, essa alteração. Depois que corrigiu, não existe necessidade. Só que aí vem um outro grupo, um terceiro, que usa por fins estéticos, né? E é o que mais sai na mídia, é o que mais a gente conhece, né? Quando fala esteroides, fulano tá usando esteroides, tá usando anabolizante, toma logo aquele susto, né? Às vezes não é para esse fim, mas existem pessoas que usam para esse fim.
né? Visando isso aqui, o GH, que é o hormônio do crescimento. O problema é que se toma isso sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de dosagem, sem nenhum tipo de supervisão, né? Às escuras. Felipe, então qual é o problema de uma pessoa que está fazendo isso, que está fazendo essa terapia de reposição hormonal sem nenhum tipo de controle? O problema é que o nosso corpo gera feedbacks. O que seria isso, feedbacks? Vamos lá. Claro que é um assunto bem mais amplo, eu vou tentar deixar ele simples aqui. Sistema de feedback no nosso corpo. Nós temos o feedback positivo e o feedback negativo. Seria um retorno, né? A lei da ação-reação. Vamos exemplificar. Se eu tiver uma infecção, eu tenho que combater essa infecção com antibióticos. Vou fazer o uso de antibióticos, um tratamento à base de antibióticos para combater essa infecção. Esse seria o feedback positivo, né? Então, o antibiótico foi lá, venceu essa infecção, fiquei curado. Só que o que acontece com a gente quando a gente toma antibióticos, né? Acaba com o estômago. Tudo que a gente come tem gosto de remédio, surge aquelas dores, a ruedeira no estômago, né? Então, isso seria o feedback negativo, seria o retorno, né? Seria a lei da reação, entendeu? Então, no caso dos esteroides anabolizantes, esse problema é bem maior. Ah, Felipe, mas a pessoa tomou por conta própria? Então, qual é o profissional que ela procura, caso ela entenda que ela tem algum tipo de irregularidade? Como eu falei, o profissional de medicina, especialista em endocrinologia, tá? Não é o nutricionista, não é o professor de educação física, não é o personal da sua academia, não é seu amigo, não é o cara do YouTube, tá? Profissional de medicina especializado em endocrinologia. Até porque esses riscos que eu falei são mais ou menos esses. Vamos citar alguns. Vamos lá primeiro. Acne, queda de cabelo, irritabilidade, ira, comportamento agressivo, raiva, alucinações. E por que não associar essas alucinações com crises de pânico, crises de ansiedade? É uma tendência a desenvolver uma depressão, aumento da pressão arterial, que é a força que o sangue provoca nas paredes das artérias, distúrbios e tumores, alterações no fígado. Como ele ataca também o sistema imunológico, a pessoa fica mais propícia a adquirir doenças transmissíveis como AIDS e hepatite. Isso de um modo geral. Vamos ver os problemas agora por gênero. Vamos lá, nos homens. Aparecimento de mamas, redução dos testículos e, consequentemente, uma redução na produção de espermatozoides, calvície. No caso das mulheres, características masculinas, né? O engrossamento da voz, um aumento desproporcional de músculos, pelos além do normal, irregularidades no ciclo menstrual, redução dos seios e aumento exacerbado de apetite. Felipe, e os adolescentes, jovens e adolescentes nesse contexto? Então pense que são pessoas que já passaram pelo primeiro estirão de crescimento, já estão no segundo, já estão aí na puberdade, onde o corpo está passando por uma série de alterações anatômicas, fisiológicas, bioquímicas, químicas atuando dentro de todo esse processo. Então o risco é bem maior, é evidente, né? Bem, já que eu estou falando de esteroides anabolizantes, eu não podia passar por isso sem falar sobre suplementação. Só que, entre parênteses, é errado colocar no mesmo patamar uma pessoa que está suplementando, está usando bomba, no caso de esteroides anabolizantes. Não é, são coisas diferentes. A gente vê que esteroides anabolizantes são sintetizantes. O que são os suplementos? São proteínas de uma dosagem mais concentrada, ou melhor, substâncias de uma dosagem mais concentradas de alimentos que a gente já faz uso no nosso dia a dia, tá bom? Vamos caracterizar alguns. Vamos lá. Whey protein. Whey protein é a proteína do soro do leite. Então, se a pessoa utiliza o leite e seus derivados, é necessário. Albumina, a proteína da clara do ovo. Um outro conhecido, BCAA. O BCAA, ele é um aminoácido de cadeia ramificada essencial. Nosso corpo produz os não essenciais, nosso corpo já produz. Os essenciais a gente adquire com a dieta. Então, se a pessoa tem uma dieta em que ela come carne, seja peixe, frango, carnes vermelhas, se ela come frutas, verduras, grãos, qualquer tipo de grão, se ela faz uso de carboidrato, não é desnecessário ela estar utilizando o BCAA. Até porque é um suplemento que os últimos estudos têm mostrado a sua ineficácia. Em contrapartida, muito bom é a creatina.
Eu, particularmente, gosto muito desse suplemento porque é um dos que mais tem estudos e a sua eficácia também é muito boa, né? Explosão, aumento do tempo de reação, promove força, potência, é muito bom esse suplemento. Agora, é eu, Felipe, que vou indicar isso? Não, não é o professor de educação física que indica isso. Não é o seu personal da academia, não é seu amigo, não é o cara da loja de suplementos. É profissional de nutrição. É ele que, a partir de uma avaliação nutricional, irá verificar qual é o suplemento que você precisa, a quantidade e durante quanto tempo você vai utilizar, tá? Não é que você vai manter para a vida inteira. Você vai fazer períodos de uso. É o que a gente chama de ciclo. Então, qual seria a finalidade do suplemento nesse contexto? Suprir uma necessidade específica, se tiver essa necessidade, ou complementar a dieta. Então, vamos lá. Voltando e concluindo o que a gente já viu sobre esteroides anabolizantes, o que nós já vimos, vamos revisar. O que é que eles são? Variações sintéticas produzidas do hormônio natural masculino, que é a testosterona. São indicados em situações específicas para corrigir possíveis alterações hormonais durante a vida. Possíveis alterações é para manter um equilíbrio. Se o corpo já está equilibrado, não existe essa necessidade, né? Se existe uma alteração aqui ou aqui, a pessoa vai passar pela que a gente viu lá, né? Terapia de reposição hormonal, até conseguir esse equilíbrio. Ela não vai ficar utilizando isso a vida inteira. Em alguns casos pode até ser, mas na maioria deles não. Ela vai estar utilizando para manter esse equilíbrio, que é o que a gente chama de TRP. Quem é o profissional que vai fazer isso? Fixar. Não é o professor de educação física, não é seu personal da academia, não é seu amigo, não é nem o nutricionista. É o profissional de medicina especializado em endocrinologia. Tá bom, gente? Não deixem que brinque com o seu corpo. Ele é seu, você deve cuidar dele, ele vai te acompanhar pro resto da vida. É o seu bem mais precioso. Não brinquem com isso, gente. E lembre-se, um corpo bonito é o que tem uma pessoa feliz dentro dele. Então, foi isso e é claro, vocês vão ter uma atividade no final, vou estar passando para vocês. Não está difícil, é uma atividade simples, uma atividade tranquila, mas requer atenção. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu!